Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Esta semana, a caminhar pela rua, cruzei-me com um rapaz novo e que vinha a assobiar. E eu pensei naquele momento, a assobiar no meio da rua. Que descaramento! E ao mesmo tempo fiquei contente e pensei, o que é que levará aquele rapaz no seu coração, na sua alma? Uma grande alegria, de certeza, porque não é assim tão habitual ver alguém a assobiar sozinho no meio da rua. E fez-me pensar que todos nós, também, dentro levamos algo que é extraordinário. Levamos desejos. Desejos que são importantes também para a oração. Desejos grandes. Quando temos um desejo, por exemplo, de mostrar uma nova música do nosso grupo favorito que acabámos de ouvir e queremos mostrar às amigas, aos amigos, quando tivermos a possibilidade de estar com eles, é algo que nós levamos até esse preciso momento. E quando mostramos, numa conversa, esse desejo cria um laço de amizade com as outras pessoas, porque abrimos a nossa intimidade. Por isso, os nossos desejos são tão importantes na nossa vida. E se forem bons, trazem-nos esperança. E na oração também é bom ter desejos grandes. Desejos de ser amados por Deus e de o amarmos, de santidade, de amizades, de chegar ao céu, sei lá. E isto é o que hoje Jesus procura despertar nas pessoas que, como nós, se aproximam dele. Hoje, se quiseres, ou se tiveres a oportunidade de ir à missa, vais ouvir um evangelho em que Jesus tenta despertar desejo de santidade nas pessoas que falam com ele. É um evangelho duro. Sempre me pareceu assim, um evangelho forte. Até que hoje, ao preparar esta oração, pensei, Senhor, se tu queres que eu fale disto, tens que me ajudar. E fui estudar um pouco. O evangelho é este. Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos iam a caminho de Jerusalém, quando alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse ao outro, segue-me. Ele respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vais anunciar o reino de Deus. Disse-te que tinha ido estudar. Porque é que diz Jesus o que diz? O que tu, Senhor, dizes é muito exigente. A mim ajudou-me a meter-me na cena e a imaginá-la. Jesus não está a proibir o enterro do pai dessa pessoa. Não se diz que o pai tenha acabado de morrer, sequer. Aliás, seria lógico que este discípulo tivesse saído da sua casa e ir ter com Jesus no próprio dia em que o pai tinha acabado de morrer. O próprio Jesus sabe que sepultar os mortos é um dever sagrado da Bíblia. E Ele próprio, Deus, é quem dá o quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Então o que é que está a acontecer nesta cena? Deve tratar-se de um discípulo que, antes de seguir a Cristo no seu apostolado de maneira total e habitual, pediu a Jesus que lhe deixasse esperar até ao dia da morte do pai para o seguir. Então sim, e a entregar-se a essa missão despreocupado. E é por isso que Jesus diz, segue-me. Vai anunciar o reino de Deus mesmo com preocupações, porque os santos, os meus discípulos, são pessoas normais, pessoas com preocupações e alegrias, como qualquer homem e mulher. Não queiras esperar, quando é Deus que te chama. Desejos. Jesus inflama os desejos deste discípulo, que talvez não sentia forças dentro dele. E a nós Jesus também quer inflamar-nos de desejos bons e grandes. E talvez tenhamos que dizer a Jesus,
Senhor, isso pode ser bom, mas eu já comecei a sentir dificuldades na universidade, no trabalho, para comportar-me como tu gostarias. Aquele comentário sarcástico que fizeram da fé, de ti. Senhor, tenho dificuldades em arranjar tempo para rezar, não sei. Ou até podemos dizer, Senhor, até gostava de seguir-te, mas de mais perto, mas entregar-me, tu bem sabes que tenho este problema. E agora que faço? E o que é que nos pode pedir Jesus? Ouve-o no teu coração. Se calhar ele diz-te, enche-te de desejos. Tu queres mesmo? Então, com esse desejo bom que tens na tua alma, pede-me e eu vou ajudar-te. Deixa-me que eu te ajude. Começa por mostrar-me os teus desejos. Na Bíblia, conta-se a história de um jovem judeu a quem tentaram obrigar a comer carne de porco, animal proibido no Antigo Testamento. Chama-se Daniel. Era um rapaz inteligente e forte. E naquela situação era impossível fugir dessa obrigação. E parecia que Deus pedia demais. É precisamente neste momento em que Daniel se começa a encher de desejos de querer agradar a Deus e pede apenas que lhe deem legumes e água para se alimentar. E profetiza a quem lhe servia as refeições da parte do rei que em poucos dias ele iria engordar e tornar-se forte. E o que é que acontece? Para surpresa de todos, Daniel torna-se mais forte do que aqueles que comiam a carne do rei. Ah, Senhor, se soubéssemos desejar como Daniel, quando temos um problema, uma dificuldade que nos impede de viver como gostaríamos, como cristãos. Como agradou a Deus aquele desejo. E por isso o próprio Deus chama-lhe Daniel, varão de desejos. E porquê é que te conto a história de Daniel? Porque, além de que gosto dela, no Evangelho de hoje, que parece tão duro, Jesus está a falar de Daniel nas entrelinhas. Jesus fala ou recorda a história de Daniel quando responde ao primeiro dos discípulos que lhe diz: seguir-te-ei por onde quer que fores. E o que é que responde Jesus? As raposas têm as suas tocas e as aves do céu, os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem é o nome que Jesus se dá de si próprio, porque era assim que Deus aparecia a Daniel em visões. Daniel via a Deus com toda a sua glória. Mas a visão não era só uma luz difusa, uma ideia. Daniel via a Deus como um homem. E é por isso que Jesus quer usar este nome, para dar forças ao discípulo que só sente a sua fraqueza. Está-lhe a dizer, eu sou o Filho do Homem. Lembras-te de Daniel? No livro de Daniel, nem sempre ele teve força, a vontade firme de fazer o que Deus pedia. Às vezes também tinha medo. E num desses momentos é quando Deus lhe aparece numa visão. Pus-me de pé todo a tremer, narra Daniel. Então a visão, deste ser que era como um homem, tocou-me novamente e confortou-me, dizendo: não receis, varão de desejos, que a paz esteja contigo. Coragem, coragem. Era o próprio Deus que lhe dava consolo e tocava-o, como se o abraçasse. A paz esteja contigo. Que consolador saber que o próprio Deus nos abraça quando nós trememos de medo, mas por dentro estamos decididos a fazer a sua vontade. Que bom é Jesus, quando Ele me enche de desejos por fazer a tua vontade. Segue-me, porque eu, que sou o Filho do Homem, segue-me, porque eu, que sou o Filho do Homem, também não tenho onde reclinar a cabeça. Não sei o que vai ser o dia de amanhã. Devo ir pregar daqui para ali. E deixa cada dia a sua preocupação nas mãos de Deus Pai. Como homem, digo-te tudo isto. É de facto como um homem que hoje Jesus diz àquele discípulo: eu sei o que é ter dificuldades. Eu também as tenho. Não tenho onde reclinar a cabeça, não tenho sequer uma cama. Vivo de quem me dê pousada. Como te compreendo. Mas como Deus dá-nos coragem. Se quiseres seguir-me, se tiveres desejos, então podes contar com a mesma consolação que eu dei a Daniel. Serei eu próprio a consolar-te, a dar-te forças nos momentos difíceis. E ninguém terá tanta paz como tu, nem será tão feliz como tu. Vem, segue-me. Desejos. Desejo de fazer a vontade de Deus. Também hoje a Igreja
festeja São Jerónimo, um padre santo da Igreja, um santo padre da Igreja, a quem devemos a tradução da Bíblia para o latim, a partir dos textos originais, muitos deles em grego, que foi também a língua da Igreja até o século IV, e também do hebraico e de outras. As fadigas que isto me causou e os esforços que custou, só Deus sabe, dizia São Jerónimo quando se lembrava do que lhe tinha custado aprender hebraico. Quantas vezes desanimei e quantas voltas atrás tornei, e quantas vezes voltei atrás e tornei a começar pelo desejo de saber. Sei eu que passei por isto, e sabem também os que viviam na minha companhia. Agora dou graças ao Senhor. Agora que recolho os saborosos frutos das raízes amargas dos estudos. São Jerónimo, homem de desejos, desejo de conhecer a Cristo e até a língua em que lia Jesus e o Antigo Testamento. Diz também tu, como eu, que quero, Senhor, quero ter desejos, mesmo que custe. Pedimos a São Jerónimo, ao profeta Daniel e a Nossa Senhora ajuda. Santa Maria, tu que és mãe do Filho do Homem, ajuda-me. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.